casamentos sem condições, irmão. Casamento tem que ser sem condição. Se você já está casada, para de colocar condições. Eu amo se ele me amar. Sem condições. Casamento é algo muito sério. Rebeca não olhou dessa forma, vou colocar condição para poder ir com ele. Não. Ela não pensou, e se ele for um velho? Se eu não amar? Quem quer casamento já tem que colocar no coração. Quem está casado já tem que colocar no coração. Eu vou amar. Porque se você não colocar essas condições de Deus, de amor, você não vai ser feliz. Se você vai querer casar, você já tem que colocar no teu coração, vou amar. Porque o diabo vai trazer as falhas dessa pessoa para você não amar. E você vai ver as falhas. Você tem que ir. Se você quer mesmo casar, e essas falhas forem algo comum, porque tem gente que é muito, como é que se diz a palavra? Ela espera muito da pessoa. Ela quer que a pessoa seja perfeita para ela, e às vezes a pessoa não vai ser perfeita. Então, quando Rebeca escuta do servo dizendo que tem um moço lá esperando por ela, que quer casar com ela, que nunca viu, porque ela tem falhas. Diz a palavra que Rebeca era linda. E o servo não escolheu ela porque ela era linda. O servo escolheu pela oração feita. O servo disse: a moça que me dê água para beber. Ele não olhou que ela era linda. Ah, não, vou escolher essa que é linda e vou levar para o meu servo. Não, ele escolheu a quem dava água de beber. Irmão, se você quer algo para com Deus de alguém, você também tem que colocar diante do Senhor. Às vezes você está orando, está olhando para as falhas do seu casamento, do seu marido, e não está orando pelas falhas dele. Pedindo a Deus para Deus mudar, Deus muda o jeito de falar, Deus muda o pensamento dele. E se você tem condição de conversar com esse marido, converse. Você não está casada há muito tempo com ele? Você não pode sentar com ele, vamos conversar aqui certinho sobre o nosso casamento, sobre a nossa vida? Ó, marido, não é legal isso. Não dá certo isso. Qual é o seu problema? Pergunta para ele, né? Ou para ela, né? Qual é o seu problema? É que às vezes é necessário conversar. Casamento é diálogo. Me diz, igreja, tem casamento com Deus sem conversar com Ele, sem orar com Ele? Não. Não. Se você não conversa com seu marido, se você não conversa com a sua esposa, está faltando algo nesse casamento, vai dar ruim. É necessário conversar. Né? É necessário, muitas das vezes, né, o Eduardo olhar para a Vânia e falar: Vânia, você tá chata. Entendeu? Não fale, amor. Ele está aqui, eu tô... Não fale, amor. Né? É necessário falar. É necessário dizer: você passou do limite, homem. Casamento é diálogo. Você já parou para pensar que Deus com a igreja, ele só fica de love? Não, a pergunta é: Deus só fica de love com você? Ou Deus às vezes puxa a sua orelha? Às vezes Deus fala: senta aí que tá de castigo. Casamento também é assim. Não é as suas condições, irmão. O casamento, para ir bem, você tem que ter diálogo com esse marido, diálogo com essa esposa, vocês têm que entrar em acordo, você tem que chamar a atenção do seu marido, ele chamar a atenção sua. Então, em Isaac e Rebeca, antes de acontecer o casamento, ela foi sem condição. Ela não foi esperando algo, mas ela já tinha uma expectativa do que seria. Ela não sabia a vida espiritual de Isaac. Ela não sabia se ele era homem bom, acredito eu que ela imaginava. Então, quando Rebeca tá escutando se ela quer casar,
E ele fala para ela: você quer casar com o meu senhor Isaque? E a família dela olha para ela: você quer ir com ele como esposa para Isaque, Rebeca? Aí vem um lado de eu não sou mimada, porque casamento vai mudar a história. Aí você vê a criação de Rebeca. Rebeca é uma mulher que vai buscar água e oferece água. Quando a Bíblia diz que o servo pediu na oração que ela entregasse água para os cavalos, que essa moça viesse dar água para eles, ela deu água para o servo e ela deu água para os animais do servo. Ela fez muito além. Então, no casamento, você vai ter que ir muito além do que você imagina, para que você seja feliz, tá? Vai ter que ir muito além. Às vezes, a tua carne, porque a mulher hoje, ela não quer entender que ela é mulher. Ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar dos filhos, e às vezes ela trabalha fora. Aí ela começa a murmurar e olhar para o marido como causador da dor dela. Se está doendo, que você tem que cuidar da casa, dos filhos, ainda trabalhar fora, entra num acordo com ele. Chama ele para conversar. Olha, você não me ajuda, e maridos também. Não precisa a mulher chegar para pedir ajuda. Não puxa, não vai cair a mão, lavar uma louça para ela. Não vai mudar a tua coluna se você pegar uma vassoura para varrer. Então, é necessário ambos os lados entender, né, um ao outro. Então, a gente tem que ir para o casamento consciente. O amor de Rebeca foi sem condição. Eu vou, eu vou administrar isso aí, sem conhecê-lo. E ela foi. A mesma coisa no nosso casamento. Se você ficar, não quero ir, não, mas eu estou nesse casamento, mas não estou querendo mais amar, não. Não, tá difícil. Ele é grosso, ele é ignorante. Mas peraí, tu não concordou com esse casamento? Vai moldando ele, chama ele para conversar. Vai dizendo para ele, amor, eu quero ser tratada como eu te trato. Né? Então, quando Rebeca vai para esse casamento, ela não está colocando condição, não. Eu vou, mas se ele for feio, eu volto. Tem muita gente que está colocando condição. Eu vou, mas se ele for velho, eu volto, hein? Não vou ficar com ele, não. Ó, eu vou, mas se ele não me tratar como eu quero, eu volto. Mãe, deixa a minha caminha aí, deixa preparada aí. Não é assim. Não é assim. Eu vou, mas se eu sentir medo de cuidar da casa, das coisas, ficar aterrorizada, eu volto. Não. A mesma coisa é você, mulher que já está casada. Você está voltando, não para casa do teu pai e da tua mãe, mas voltando a ser solteira. Gente que está com pensamento solteiro quando é casado. Para com isso. Tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos. Você não é mais solteiro. O pensamento ainda está no tempo de solteiro, ei. Joga fora. O baú tem que ser retirado e jogado as coisas fora. Então, Rebeca foi num amor, amou ele sem condição. Era uma mulher linda, Rebeca era muito linda, era formosa, que onde ela chegasse já sobressaía o local. Isaac, um homem segundo o coração de Deus. Ele estava 40 anos, pensa no homem, 40 anos, arrumou mulher? Não. 40 anos. Ele tinha 40 anos e não arrumou namorada, nem prostituta, porque lá em Israel era desse jeito. Os filhos de Jacó andavam com prostituta. Mas ele não. Sabe onde ele estava? Ele gostava muito da mãe, Sara. Ele tinha um vínculo com a mãe Sara muito forte. E ele estava sofrendo por causa da morte. E os céus, né? Guarda isso no seu coração. Quando os céus tiram algo de você, os céus te dará algo melhor ainda, irmão. Quando os céus tiram algo de você,
os céus lhe dará algo melhor ainda. Então, no momento que Sara morre, a Bíblia diz que foram buscar Rebeca para ele. Amém? Então, Rebeca vem, porque ela vai colocar aconchego no buraco vazio do coração dele. Ele não tinha esposa, ele não tinha melhor amiga, e tudo isso tem que estar numa esposa. Se você não é a melhor amiga do seu marido, você tem que ser. Sabe, de você escutar os problemas, dúvida dele, sabe, o choro dele, como ele de você. Se você esconde as coisas do seu marido, isso não está legal. Ele tem que ver em você confiança e você confiança nele. Então, aqui é um amor sem condição, um amor que está declarado. Eu vou, mãe. Ela declarou para a mãe dela, o pai dela, o irmão, falou: eu vou casar com ele. Quando ela chega, que olha e diz: aquele é o teu servo, como que ela sabia que aquele era o servo? Porque o coração dela houve amor dentro dela. Existe isso, pastor? Existe. Gente que determina amar, simplesmente amar. Amém? Então ela amou Isaac. E Isaac a amou, como diz a palavra. Uma das coisas que entrou logo, tomou-a por mulher e foi por mulher e amou-a. Amar essa pessoa, irmão, é cuidar dela. Homens que não estão cuidando das mulheres. Homens que deixam carga por ela, sabe? Deixa carga nos ombros dela, ela carrega a casa, ela carrega o financeiro. O homem só quer saber de ver o futebol, quer saber só da bebida e nem esquece que tem a mulher que ela está carregando a carga. Isaac a amou, a tomou, levou para a tenda dela e disse para ela: tu será a nova rainha desse lugar. Sara saiu de rainha, irmão. E agora a Rebeca se colocou no lugar de Sara para cuidar daquele local, cuidar de Isaac e dos filhos que viriam sobre ele. Ele a amou. O homem que não ama a sua esposa, vós homens que estão aqui, vós que não amas a esposa, estão deixando um buraco para Satanás cirandar a casa e a família. Quando o homem ama, ama. Ah, é difícil amar essa mulher murmuradora, pastora. Tá difícil porque você não ama. Você sabia que quanto mais você não ama, mais a mulher murmura? Então a culpa é tua, homem. Porque é verdade, irmão. Sabe por que as mulheres murmuram muito? Você vai olhar a vida das mulheres que murmuram muito, reclamam muito? É falta de amor. É falta de amor. Então tá na hora de você, ao maridão, amar mais a mulher, chegar mais juntinho, abraçar mais, beijar mais, falar para ela: vamos para a cozinha hoje, porque hoje eu vou cozinhar. Estou jogando um verde aqui hoje, né, irmão? Né? Mas é assim, casamento é isso, tá, irmão? Eu vou parar aqui para a gente entrar aqui na palavra. Mas Isaac e Rebeca, o que, que houve com eles? Amou sem condições. Não viram quem era, não viram a história, o passado. Tem muita gente que fala: essa mulher é assim por causa da mãe, por causa do pai, por causa disso. Para de olhar para o pai e para a mãe. Vai moldando a sua mulher, vai chamando ela para orar. Homens que não oram. Você sabia, irmão? Vou dar bronca aqui hoje no homem. O homem tem que orar? Você sabia que a tua oração, homem, os céus se movem? A Bíblia diz que Rebeca tinha ventre infértil. E a Bíblia diz que Isaac orou ao Senhor. E o Senhor abençoou o ventre e mandou 2 logo para ele. Porque ele orou. O homem, quando ora pela esposa, olha só o potencial da oração de um homem pela autoridade que Deus lhe deu, homem. Deus deu uma autoridade aos homens e eles não estabelecem isso na casa. Não ora pelos filhos. Você sabia que se você orar, homem, a tua autoridade como pai, a autoridade né, da autoridade masculina na casa e a autoridade de um pai tem um milagre de mudar o seu filho na sua casa, de cuidar da sua esposa, da saúde da sua esposa. Ore, homens de Deus.
Ore. Ah, mas eu não sou um homem de Deus. Você tem uma autoridade de já ser homem. Tome essa autoridade na sua vida. Amém? Então, aqui, casamento, tá? Semana que vem, se der, eu falo sobre Jacó e Raquel. Mas sem condição, amor sem condição. Foi de Isaac, né, e Rebeca, tá bom? Glória a Deus, acho que você pegou um pouquinho aí, né?